Então, dando um bom dia a todos, oficialmente agora, eu cumprimento aqui, em primeiro lugar, todos os ouvintes que aqui estão presentes, né, os nossos alunos da graduação, os nossos mestrandos do PPGD da FUMEC, em especial o meu querido e dileto amigo, irmão, o professor Vinícius Paranhos, e os mestrandos, né, que vão fazer parte desse momento aqui hoje, né, que são a Fernanda, o Igor, a Renata e a Sálvia, tá? Que são os mestrandos que vão participar como professores examinadores dessas bancas aqui de hoje. Eu cumprimento também, né, e não poderia deixar de cumprimentar os autores principais desse momento aqui, que são os alunos da graduação que vão defender, né, os seus trabalhos de conclusão de curso, que é o Edgardo e a Iana. Tá? Desde logo eu cumprimento ambos, já agradecendo pelo fato de terem me escolhido como orientador, e dizer que eu acompanhei a pesquisa de vocês e sei do compromisso, da dedicação que vocês tiveram com o curso e com esse momento agora, né? E o carinho, né, de atender um pedido meu para que estivessem aqui hoje nessa banca pública e disponibilizada na sequência no canal oficial do PPGD FUMEC no YouTube, tá? Até para servir como modelo, um exemplo para os futuros colegas que vão defender em futuro próximo o TCC. Eu agradeço a vocês o carinho, né, com os colegas e com a própria instituição de marcar, né, esse momento histórico, né, que vai ficar gravado aí eternamente aqui nos registros da nossa instituição. Eu costumo dizer, né, professor Vinícius, que quando a gente termina um curso de uma instituição, a gente está tatuando no nosso corpo o nome dessa instituição o resto da nossa vida, porque aonde vocês passarem, eles vão te perguntar, você formou aonde? Aí você vai ter que mostrar a tatuagem, Ana. A tatuagem, Edgardo. Qual tatuagem? Universidade FUMEC. Então, seja aluno, seja egresso, seja nós, professores, nós vamos ter que sempre brigar por essa instituição, para ela ser a maior sempre do mundo. Tá? Professor Vinícius Paranhos, eu acho que essa banca aqui deve ser quase que a milésima na nossa parceria, né? Aí que já vai já ultrapassamos 11 anos aí de parceria, eu e o professor Vinícius. O currículo Lattes, eu estava dando aula até agora falando do Lattes, o Lattes Paranhos, eu não sei se você sabe disso, tem lá, na hora da atualização, tem um link lá que você coloca assim, quantas vezes que uma pessoa foi citada no seu Lattes. E o Vinícius, ele é disparado, gente, disparado a pessoa mais citada no meu Lattes. Então, assim, para vocês verem o grau de amizade, de irmandade que eu tenho com o Vinícius, e é um dos caras que eu mais tenho como referência na academia, né, de ser um grande estudioso, um grande professor dedicado, um professor que eu chamo com P maiúsculo. E então, assim, é sempre uma honra ter o professor Vinícius aqui nas nossas bancas, nas bancas dos alunos que eu oriento, e também é uma honra, nas bancas dos alunos que ele orienta, eu participar como examinador. Só teve uma banca que o professor Vinícius Paranhos foi orientador que eu não participei. Não sei se ele lembra, né? Que foi a banca da minha esposa, a Letícia. Então, assim, claro, né, gente, por questão de impedimento, não poderia ter participado, como de fato não participei, né? Estava acompanhando à distância, mas acompanhei, né? Mas não participei como examinador, como não deveria participar nunca, né? Alguém, no caso, na hipótese de impedimento ou suspeição. Então, foi a única banca que eu não tenho no meu currículo que o professor Vinícius orientou, né? Foi a banca da minha esposa, né? O carinho especial que a minha família tem pelo professor Vinícius, né? E todo o conhecimento que ele tem fez com que a Letícia escolhesse, né, o professor Vinícius como orientador. E, não obstante, existe também um vínculo de terra, né, Vinícius? E eu que sou apaixonado pelos baianos, né? Minha esposa é baiana e o professor Vinícius também é baiano. Então, a gente não pode deixar de registrar isso como minha segunda terra. Torcedor do Bahia, que eu também sou, viu, Vinícius Paranhos? Estamos juntos em prol do nosso Bahia.
Tá? Então, para não me alongar mais, vamos fazer pela ordem alfabética. Em primeiro lugar, Iana, eu vou seguir a ordem alfabética, tá, Iana? Então, não é nenhum desprestígio às mulheres, pelo contrário, nós vivemos num mundo que a gente tem que prestigiar muitas mulheres, né? Temos que prestigiar sempre as mulheres, né? E em prol de uma sociedade, né, igualitária e tudo mais, né? As mulheres que sempre tiveram situações aí de diferença de situação de emprego, que é um absurdo, né, gente? Então tem que ser falado. A professora Gabriela Oliveira Freitas veio, né? Compramos o passe da professora Gabriela Oliveira Freitas para o nosso mestrado exatamente para trabalhar o direito das mulheres, o direito das minorias, exatamente para tocar o dedo na ferida e ver como que é importante, né, a gente sempre ter atenção com isso. Então, Iana, com todo respeito, não é nenhum desprestígio das mulheres, mas vamos seguir a ordem alfabética, tá? Como um critério que o professor Vinícius Paranhos sempre adota também. Eu vou passar a palavra primeiro, em primeiro lugar, ao Edgardo, para a gente fazer a banca dele, depois eu vou passar a palavra para você, depois que terminar a banca dele, eu vou passar a palavra para você, vou pedir ao Edgardo que aguarde aqui, porque o critério de aprovação ou reprovação ou marcação de uma nova banca, a gente vai dar depois do final da segunda banca, das duas bancas. Então, os critérios das duas bancas, nós vamos estabelecer no final das duas bancas. Então, eu vou pedir a que todos vocês fiquem presentes aí exatamente para que a gente faça a deliberação final. Tá, Edgardo? Então, eu vou te passar a palavra, Edgardo, aí pelo prazo de 10 minutos, prorrogáveis por no máximo 5 minutos, para você fazer uma exposição inicial sobre o seu tema-problema, lembrando que leia o título do seu trabalho, faça uma exposição com começo, meio e fim, tá? Logicamente coerente com aquilo que está escrito, né? Aquilo que você depositou, o trabalho escrito, a sua fala, a sua oratória tem que estar de acordo com o trabalho escrito apresentado, tá? E aí, na sequência, eu vou dar a palavra, na ordem alfabética, também, aos mestrandos que vão participar da sua banca e por fim, ao professor Vinícius Paranhos. Na mesma sistemática vai ser a banca da Iana, tá, Edgardo? Então, para não me alongar mais, novamente agradecendo, te passo a palavra aí pelo prazo de 10 minutos. Tá desligado seu microfone, Edgardo. Agora resolveu? Resolveu. Tá. Primeiro agradecendo aí a oportunidade e a todos presentes e apresentando meu trabalho, a ideia, a premissa central é de que haveria um descompasso entre o que nós temos no ordenamento jurídico brasileiro e principalmente nas questões principiológicas e as práticas correntes em relação ao tratamento dos animais. Porque, em algumas partes, o direito brasileiro dispensa um tratamento que é benéfico para os animais. Por exemplo, temos a vedação aos maus-tratos, né, que é inclusive crime, mas em outros momentos não temos esse tratamento. E como que fica essa questão, né? Como que se dá esse descompasso? A ideia é essa, explorar essa questão, verificar se existe mesmo, e propor algumas soluções, algumas alternativas, e também verificar a questão de como que está esse desenvolvimento. Outra premissa central do meu trabalho é que o direito não é uma coisa estática. Ele se desenvolve como a ciência. Tem algo que é aceito pela ciência como verdade, é uma verdade provisória, não é isso? E essa verdade pode ser desconstruída a qualquer momento. Assim é como o direito. Você pode ver que há algumas décadas atrás nós tínhamos uma visão completamente diferente da atual. Não precisamos nem voltar num período pré-Constituição de 88. Por exemplo, várias questões pré-constitucionais foram recepcionadas por nossa Constituição em um primeiro momento e hoje estão defasadas, né, podemos dizer. Então, a questão é essa aí, de entender essa diferença e como ela se dá. Por exemplo, uma questão que é muito interessante citar é que o nosso ordenamento jurídico, os nossos princípios, eles vedam a tortura, vedam qualquer atitude que gere sofrimento. E, por vezes, isso é dispensado somente a seres humanos, por vezes, a animais também. Então, como que explica essa questão, né? Como compatibilizar isso? Por exemplo, no crime de tortura, isso é bem claro que a Lei 9455 que se dispensa somente a seres humanos. Para animais, teremos os maus tratos. Mas nós não podemos pegar, por exemplo, a questão
o princípio, né, que norteia essa vedação à tortura e entender que ele também se aplica a outros seres que sentem dor igualmente, qual a diferença? Isso é até a questão que é muito abordada pelo filósofo Jeremy Bentham. Qual que é a diferença entre a dor que um animal sente e que um humano sente? Não há diferença. E, baseando nisso, pensamos, não pode aplicar, então, esses princípios também aos animais? Não podemos entender? E, por vezes, o direito entende que sim. Citei vários julgados aqui que, no meu trabalho, por exemplo, a questão de rinha de galo, que foi proibido. Então, temos aí um sentido, né, temos uma nítida... É possível perceber que o direito está mudando, né, nesse sentido. Temos um progresso, podemos dizer assim. E citei também a questão no meu trabalho que chama o especismo, que é um termo que ainda está incipiente. Mas como o racismo hoje é um tema que já está bem explorado, já é bem aceito, aparentemente a próxima questão a entrar aí seria o especismo. Essa ideia de se merece mais consideração do que a outra. Duas espécies que sentem a mesma dor, têm as mesmas aflições. Por que privilegiar uma e não a outra? Por exemplo, há alguns anos atrás, algumas décadas, o racismo era visto como uma questão pouco importante. Hoje é uma questão da mais alta magnitude. Então, é essa questão. Entender esse conceito do especismo é uma analogia ao racismo, ao machismo e outras questões que privilegiam um grupo em detrimento do outro, só que o especismo privilegia uma espécie em detrimento da outra. No caso, a espécie humana. Outro conceito também é o de biocentrismo, que é muito interessante esse conceito, que ele é, de certa forma, oposto ao de antropocentrismo. O antropocentrismo coloca o homem no meio de todas as relações. O homem é o depositário final de todo o nosso ordenamento jurídico. O biocentrismo, não. Diz que o homem não pode ser o resultado final de tudo. Devemos pensar também no meio ambiente. Sobre essa questão do meio ambiente, um ponto interessante que eu coloquei, que, por enquanto, o meio ambiente ainda é defendido e visto pelo ordenamento jurídico como sendo um bem a ser protegido, a ser tutelado em favor do homem, e não em favor de si próprio. Naturalmente, isso é algo que está mudando, mas ainda é assim. Um exemplo disso é que se alguém entra na residência de alguém e assassina os cachorros da pessoa, isso aí é um mero dano, um crime de dano. Dano mesmo do que destruir os móveis da pessoa, o carro. Mas isso também está sendo muito questionado. Temos julgados também que recusaram a considerar a destruição do animal da pessoa como análoga à destruição de um móvel. Considerando essa questão aí, que ainda que o juiz não tenha citado, mas ele partiu de uma premissa, pelo menos, que se aproxima do biocentrismo e se afasta do especismo e do antropocentrismo. E acredito que o resto é linha do trabalho, né? Eu apresentei aqui a questão, o tema, e de onde surgiu o tema, e qual é a situação atual do cenário brasileiro, e o resto está destrinchado no trabalho. Eu falei os julgados que têm relação com isso, que demonstram essa evolução, a questão dos filósofos também, eu citei o Jeremy Bentham, tem também o Peter Singer, que ele, inclusive, ele está vivo ainda, é um australiano, e a vida dele é dedicada a explorar esse tema de como que os animais merecem ou não serem depositários de direitos. Então, acredito que agora seria mais com perguntas mesmo. Eu fico meio perdido aqui, sem saber como explorar mais essa questão assim de introduzir o tema. Não, mas tá tranquilo, Edgardo. Você fez uma exposição de qual é o tema, o problema, colocou como que foi a estrutura do seu trabalho e colocou sua posição, né, com base em argumentos jurídicos e até estabelecendo aí marcos teóricos, né, que você, com autores, né, especialistas no assunto, não autores generalistas sobre o assunto. Então, eu entendo que, do ponto de vista de apresentação, é isso mesmo. O título do seu trabalho, só para ficar claro aqui, para as pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de ler o seu trabalho, vão ter em futuro próximo, né, com o seu trabalho depositado,
é animais não humanos encarados como sujeitos de direitos pelo ordenamento jurídico brasileiro. Esse foi o título do trabalho do Edgar. Eu passo, então, a palavra, Edgar, e vou pedir a você que anote todas as considerações dos examinadores da sua banca, como eles tiveram o carinho de dispor de tempo para fazer a leitura, então, eventual sugestões de acréscimo ou de ajustes são importantes para o momento seguinte, que é o momento de depósito definitivo do TCC, e eu peço a você que tenha o carinho de anotar as observações dos professores da sua banca, tá? E eu começo, então, pela ordem alfabética, passo a palavra para a professora Fernanda Lage. Mais uma vez, agradecendo pela presença aqui de todos vocês, professores mestrandos, que tiveram o carinho de ler o trabalho, né? Começando aí por esse agradecimento especial à professora Fernanda Lage. Eu que agradeço pela oportunidade, professor. Muito obrigada. E parabéns, Edgardo. Achei, assim, muito boa a sua explanação, achei muito bom o seu trabalho. Confesso que foi um tema, assim, surpreendente para mim, de primeiro momento, mas eu fiz algumas observações e eu queria, assim, que você considerasse isso como uma sugestão, jamais como uma crítica ou para diminuir o seu trabalho de forma alguma, mas de forma que eu possa te ajudar a contribuir para melhorar ainda mais o seu texto. Bom, assim, questões de digitação mesmo. No resumo, nas palavras-chave, eu percebi que faltou a crase no A da proteção à vida e do direito à vida. Depois, um outro ponto seria na introdução, você coloca que evitem gerar... Edgardo, vai anotando esses negócios. Eu estou vendo suas duas mãos levantadas. Na verdade, levantadas. Deixa eu explicar. Isso aí é o seguinte, é porque realmente parece que eu confundi. Eu te enviei um arquivo que estava igual ao anterior. Então, essa questão que ela falou da crase e tal, eu já sei que eu já alterei. Inclusive, eu vou mandar ele depois para você. Então, okay. Mas pode continuar falando, que realmente no arquivo que eu enviei para ele tem, mas já está alterado. Pode. Agora, não deixe de anotar as observações. Não, assim que surgiu uma nova, né, que eu não alterei ainda, eu vou anotar aqui. Eu estou na frente do computador, já abri o Word. Na página 9 da introdução, você coloca definido como a busca por caminhos que evitem gerar sofrimento no outro. Eu alteraria para sofrimento ao outro, por questão do verbo. E embaixo eu colocaria também o portanto entre vírgulas, você está finalizando uma conclusão. No tópico 2, na página 10, deixa eu ver se é esse aqui mesmo. Sim. Você coloca assim: nesse cenário, talvez a consideração preliminar mais importante seja a sensibilidade à dor e ao prazer presente nos animais. Semelhantemente aos humanos, os demais animais humanos também são seres sencientes, ou seja, capazes de sentirem dor, medo, estresse, alegria e prazer. Nesse ponto, pela análise do seu texto, eu fiquei na dúvida se aqui seria mesmo os demais animais humanos ou se seria os animais não humanos, porque você está fazendo um paralelo dos animais humanos com os não humanos. Eu acharia que seria não humanos. Exatamente como você falou, paralelo entre os não humanos, que eu teria que ler aqui para ver, mas pelo que você está dizendo, parece que são os primeiros citados, aí segundo são os humanos, os animais humanos, né? Porque você coloca semelhança aos humanos e os demais animais humanos. Eu achava que seriam os demais animais não humanos, porque depois você faz a relação que aí você coloca que a semelhança entre animais humanos e animais não humanos seriam essa, né, de sentimento de dor e prazer. Eu achei que em cima seria não humanos por causa, digamos assim, da conclusão embaixo. Mas eu posso estar página 10, né? Eu anotei aqui, eu vou dar uma... No mínimo confuso deve ter ficado, né? Eu vou dar uma melhorada. Na página 13, logo no início, você coloca assim: compreender os direitos humanos é fundamental para compreendermos os direitos animais. Não seriam os direitos dos animais? Sim, fica melhor dessa forma. Sim.
na página 18, na hora que você faz a citação, faltou o cedilha no quiçá, dentro da citação longa do Migliori. E embaixo, ainda na mesma página, a página 18, vem assim: cumpre destacar que mencionado autor é indiscutivelmente, o indiscutivelmente está em maiúscula, e uma dos pioneiros, seria um dos pioneiros, erro de digitação só mesmo. Esse aí provavelmente eu deve ter corrigido, mas de qualquer forma, vou anotar aqui. Na página 24, você coloca assim: ainda assim é possível concluir-se. Seria concluir, na minha opinião. E no final, você coloca assim: determinar que os animais experimentam dor e prazer, portanto, adotando o critério da ciência. Eu achei que ficou um pouco confusa a redação. Eu trocaria por, ou seja, adotou o critério da ciência, mas eu não sei se seria o adequado. E no final, eu também trocaria o final. A partir do diálogo entre julgadores e autores e defensores, eu trabalharia com a vírgula ao invés de 2 es. A conclusão, na página 27, o último parágrafo dela, eu achei ele um pouco confuso. Fala assim: assim é a situação dos animais não humanos, algo ainda incipiente, pouco contestado, mas cujas pequenas contestações já demonstram como as práticas vigentes de trato a tais animais não encontram subsunção com os princípios gerais de direito e, por que não, com a ética. Esse final, não encontram subsunção até a ética, eu não consegui compreender o por que não com a ética, a forma da redação. Uhum. Tá, vou dar uma olhada nisso. E por fim, as referências, mas eu não vou me alongar nelas, não, porque o Zandona é craque. Primeiro ponto, elas não estão na ordem alfabética, dentro das normas da ABNT. Outro ponto, a forma como foi feita a citação dos julgados, ela também não está na forma da ABNT. Eu começaria aí com Brasília, aí depois Supremo Tribunal Federal, não com a STF direto. A citação do Código Civil também está faltando. E outra coisa que me chamou a atenção foi, você coloca dentre os pontos, né, da legislação, da jurisprudência, os marcos, eu não achei nas suas referências a ADI 1856, não achei também dentro das referências o projeto de lei 151 de 2021 e também não achei o agravo de instrumento que você cita no item 5.7. Só um segundo para anotar aqui. Agravo de instrumento no item 5.7, né? E qual que foi o outro? É o 5.6, 5.6, 5.7 e o 5.3, o primeiro, 1856. Você citou só a ADI 3776 nas referências. Tá? Essas foram as minhas considerações sobre o seu texto. Espero ter ajudado. E eu gostaria de saber a sua opinião, porque aqui no recurso extraordinário 494.601, você fala da questão do direito de... Deixa eu pegar aqui. Direito fundamental, né, da Constituição da liberdade religiosa, divergindo com o sofrimento animal aqui. Eu queria saber a sua opinião sobre essa questão de eu ter dois direitos em conflito. Como que eu faria para mensurar essa, de colocar, por exemplo, assim, um sobre o outro? Isso aí eu entendo que é uma questão que poderia pender para os dois lados, né? Nessa ocasião, pendeu
majoritariamente para o lado da liberdade religiosa. Mas poderia ter sido de outra forma. Bastaria que tivéssemos uma composição diferente dos ministros, por exemplo. Não me parece que era algo que, assim, em 100% dos casos, né, ou pelo menos algo próximo de 100, seria essa a conclusão. Então, me parece algo tênue, esse sopesamento que foi feito. Perfeito. Muito obrigada. Ok, obrigado. Obrigado, professora Fernanda. Obrigado, Edgardo. Eu, na sequência, passo, então, a palavra ao professor Igor Saraiva. Professor Igor? Professor, meu áudio está saindo aí? Tá, Tá. Seu som está saindo. tá tranquilo. Obrigado, viu, professor? Bom dia, professor. Bom dia, Edgardo. Bom Bom dia, dia. Vinícius e demais colegas. Né, primeiramente, aí, ressaltar o empenho do Edgardo, né, na composição do trabalho e agradecer o professor Sérgio pelo convite, também o professor Vinícius aí, né, já elaboramos aí no Núcleo de Prática Jurídica da FUMEC, né, professor, lá para os idos aí de 2005, 2006, quando fui monitor aí, e aprendi muito e certamente o profissional que eu sou, hoje eu devo muito ao professor Vinícius, né, e também à época a Ana Paula, né, que me auxiliaram muito aí na minha vida profissional. Né? E, Edgardo, parabéns, né, por essa disposição, né, em estar aqui, em apresentar. Talvez agora você não perceba o que isso vai impactar na sua vida profissional, na vida acadêmica também, mas, de certa forma, você vai colher grandes frutos por ter escolhido passar por essa fase que todos nós aqui um dia já passamos, né, e hoje você escolheu estar aqui. Então, isso aí vai engrandecer muito, muito na sua carreira. Então, vamos para algumas considerações, né? Parabéns pelo tema, né? Pelo seu tema-problema. Realmente é algo instigante, que é um tema bastante em voga nos dias de hoje. E eu vou começar, Edgardo, falando uma dificuldade que eu tive, e também nos meus trabalhos, que quando a gente pega um trabalho, a gente começa ele desde do tema, né, da capa, da contracapa, até as referências bibliográficas. E, em alguns momentos, o que chama atenção para os nossos trabalhos é efetivamente o primeiro contato que a gente tem. Né? Então, eu não sei se você fez algumas correções, né, na sua última versão, e no seu resumo eu notei algumas incongruências, né, já de cara, né, é claro que isso não afeta em momento nenhum, não afeta no seu trabalho em si, mas esse primeiro contato que a gente tem com o trabalho é o que vai definir, em alguns momentos, quando vai ser a nossa leitura do restante. Né? Então, você teve algumas incongruências já no seu resumo, onde você coloca brasileiro em letra maiúscula, e um outro fator também que isso foi no seu trabalho, perpetuou no seu trabalho, quase ficou incongruente, foi com relação à utilização do hífen no não humano. Né? Em alguns momentos você utiliza o hífen, em outros não. No título do trabalho você não colocou o hífen, então só depois você acerta isso daí, né, para que fique bem claro aí com a ortografia. Em um momento você citou, outros não, mas isso aí é questão ortográfica e em momento nenhum vai interferiu no seu trabalho. Vamos lá. Eu senti, Edgardo, em algumas citações que, principalmente nas citações históricas, que você não fez a devida referência. Né? A gente sabe que a citação histórica, alguém estudou e alguém trabalhou para construir aquilo. E eu não senti, né, que você colocou a fonte em alguns momentos. E também com relação a algumas partes do seu trabalho que você também não fez a devida citação, né, além das citações históricas. Eu também, Edgardo, senti uma maior uma falta de maior delimitação, de exemplificação sobre qual animal não humano que você estava trabalhando.
né? Você explicou bem o que seria, né? O que a doutrina e alguns filósofos entenderia por animais não humanos, mas eu senti essa falta de delimitação de quais animais a gente tá trabalhando aqui, né? A gente pode falar do cachorro, do gato, dos animais específicos para alimentação, do boi, do peixe. Eu senti que não houve um direcionamento maior, né? Porque quando a gente fala de animais não humanos, a gente abre um leque muito grande e para essa proteção, às vezes, que o direito civil ou até lei de crimes ambientais vá tratar, né, a gente fica sem um norte também. Mas, como eu disse, você explicou muito bem o que seria, né, esse animais não humanos e até a sua a dor e todo o sentimento que eles possuem. E por fim, Edgardo, eu não vi no seu trabalho, né, eu não consegui ver a nova alteração dos crimes de maus tratos aos animais, né, que acrescentou aí no artigo 32 da Lei 9.605, parágrafo 1A. Né? Nesse artigo, ele aumentou a pena de crimes de maus tratos, em específico de cão e gato, a pena de 2 a 5 anos. Né? A gente tem noção aí que uma pena exacerbou essa pena aí para o crime de maus tratos, né? É um crime apenado com penas, às vezes, muito maiores de crimes contra seres humanos, né? Então, foi uma evolução, realmente, foi um avanço aí na legislação, e eu não vi isso no seu trabalho. Você chegou em algum momento a explorar o artigo 32, parágrafo 1º, mas essa nova alteração, né, do primeiro A, eu não notei isso, um aprofundamento um pouco maior dessa nova roupagem aí, que foi no ano de setembro de 2020, se eu não me engano. E, por fim, Edgardo, um questionamento, queria uma opinião sua, com relação como que você compatibilizaria, né, como que isso ficaria dentro da sua visão e do trabalho que você teve, os animais não humanos, né, utilizados para alimentação humana, né, sabendo que grande parte da população ainda tem esses hábitos, né, são carnívoros e, invariavelmente, fazem o consumo de alguns animais. Eu queria uma opinião sua dessa compatibilização da legislação, né, até dos animais, como você bem articulou, de serem seres pensantes. Como que você articularia? Qual que é a opinião sua aí com relação a isso? E, no mais, parabéns pelo trabalho e siga em frente aí. Boa sorte na sua carreira. Ok, obrigado. E esse ponto aí que você citou justamente é um ponto complexo, é um ponto polêmico, estritamente polêmico. Porque, de um lado, nós temos, olhando de um lado, um caráter jurídico mesmo, de um lado nós temos essa vedação a maus tratos. Por exemplo, se eu chego num boi e chuto ele, eu estou cometendo maus tratos. Mas se eu coloco ele num abatedouro, ele passar todo aquele processo de um sofrimento que é muito maior do que o chute que eu dei, e enfim, ser até morto por isso, é nítido que a geração de sofrimento é muito maior. Mas, nesse caso, não tem nenhum crime de maus tratos. Por quê? Porque foi destinado à alimentação. A questão o animal está sendo usado como insumo industrial até, nesse caso. E é justamente essa questão do trabalho. O animal pode ser usado como um mero objeto, como um insumo industrial, como se fosse minério de ferro, madeira. Isso que eu falei no trabalho. É uma visão que está mudando, mas ainda tem muito a ser explorado. Essa dúvida que você falou é justamente a grande dúvida, o grande cerne da questão. A gente pode ter esse tratamento industrializado, considerando animais objetos e gerando sofrimento, contanto que ele tenha um destino econômico? Em alguns momentos parece que sim, pelo atual ordenamento jurídico. Como eu falei, você falou também, o abate boi para alimentação. Em outros, não. Eu citei o exemplo. Se eu chego e meramente chuto o boi, causa um sofrimento muito menor, às vezes nem machucou o boi, mas está configurado crime de maus tratos.
Então, essa é uma questão que agora você pediu minha opinião pessoal, né? Eu falei como que está o ordenamento jurídico atual, creio que seja um pouco nebuloso com relação a isso. Mas a minha opinião é que isso há de mudar com o tempo. Que algumas práticas que eram correntes no passado, hoje são consideradas até crime hediondo, por exemplo, racismo. Isso era a regra da sociedade, do século XIX para trás. O normal era ser racista, né? Quem não fosse era o diferente. E hoje é um crime, inclusive, é uma coisa muito grave. Inclusive, a injúria racial, parece que o delegado não pode mais arbitrar fiança para isso. É um desenvolvimento recente e, se nós compararmos com a realidade de 100 anos atrás, é outra questão, é um outro planeta, praticamente, que a gente vive. Então, eu tenho essa ideia, assim, que daqui a algumas décadas isso vai mudar muito e essa questão do animal para consumo vai ser uma questão muito criticada, muito contestada e, possivelmente, pode até acabar. Professor, da minha parte, está encerrado e, mais uma vez, parabenizo aí, Edgar. Obrigado. Só uma questão que você citou a questão lá quando eu falo animais não humanos, só para explicar que aí estou falando de exatamente todos os animais, a ideia é justamente não delimitar, né? Todos os animais, exceto o ser humano. Ok, de qualquer forma, Edgar, seria interessante se você colocar, ainda que o seu trabalho tenha uma amplitude maior do que a alteração mencionada pelo professor Igor, importante colocar pelo menos uma nota de rodapé que teve essa alteração nesse artigo específico, especificamente para cães e gatos, né? Até para também espelhar a atualidade do seu trabalho, que de fato é indiscutível a atualidade, né, do seu trabalho. Então, obrigado mais uma vez. Obrigado, Edgardo. E eu passo, então, a palavra para o meu dileto irmão, amigo, colega, referência, professor Vinícius Paranhos. Bom dia a todos aqui. Professor Sérgio sabe que, né, participar aí dessas bancas com você é sempre aí um momento de aprendizado, de prazer. Assim como eu apareço, né, estou lá no primeiro lugar, né, da procura de quem mais aparece, né, no seu Lattes, o contrário, tá, lógico que tá, é verdadeiro, ou seja, você também, né, é o que mais aparece no meu. Então nós estamos unidos aí, viu, Sérgio? Eu acho que daqui a um tempo a gente pode até, quem sabe, vamos fazer uma inscrição aí no livro, né, dos recordes aí, que eu acho que a gente, né, deve estar aí bem à frente de muitos no país, eu não sei não, viu? Mas, né, ainda bem que de todas essas bancas a gente sempre traz muita satisfação, né? Então, externo aqui também, tá? A minha alegria de te conhecer já, né, há tantos anos e poder continuar aí seguindo esse caminho com você. E falo aqui para os demais presentes também que o mesmo incentivo, viu, gente, que o professor Sérgio ele dá para os graduandos, para os mestrandos, ele dá também para a gente, né, os colegas, né, ali de sala, né, aqueles que já não têm assim mais o prazer de ser aluno do Sérgio, né, mas a gente que trabalha junto, nós também somos agraciados pelo incentivo que ele sempre dá para a pesquisa, para o desenvolvimento de todos nós. Né, Sérgio? Então, registro mais uma vez aqui, tá, a minha satisfação por sermos colegas e amigos. Viu? Deixo também aqui os meus cumprimentos, tá, aos professores desta banca em especial, mais à frente falo quanto aos demais, ao professor Igor, a professora Fernanda, né? A gente vê que a idade está chegando, né, quando começamos a participar das bancas, né, com ex-alunos, né? Então, o Igor, né, bem lembrou aí, há alguns anos, né, Igor?
trabalhamos juntos lá no escritório modelo. Então, eu já estou no escritório modelo desde 2002. Então, já quase 20 anos lá de escritório modelo. Então, é muita satisfação quando a gente sempre está presente assim, né, em alguma banca, com ex-alunos, ex-estagiários. Então, a Fernanda aqui, todos os demais presentes, parabenizo, e também é uma satisfação estar nessa banca com vocês. Edgar, quero aqui te parabenizar, em especial pelo trabalho realizado. É muito bom quando a gente tem o prazer, né, de pegar um tema, um tema que não é tão escrito assim, pelo menos aqui nos nossos TCCs. Então, você já merece os parabéns pela escolha do tema problema. E quanto ao seu trabalho, Edgar, eu tenho apenas assim são 2 sugestões, tá? Faço minhas aqui as palavras da professora Fernanda e do professor Igor, e quero iniciar com uma sugestão. A sugestão é o seguinte: você, na parte final do trabalho, você coloca lá alguns julgados, né? Então, você cita um habeas corpus, um recurso extraordinário, depois a ação direta de inconstitucionalidade, né? Cita ali umas 4. E a sugestão que eu tenho a dar é a seguinte: se você está querendo mostrar ali uma evolução no trato desse tema-problema dentro do nosso ordenamento jurídico, seria interessante você colocar, apresentar, né, essas demandas na ordem cronológica, porque eu observei, por exemplo, que o HC ele é de 2014, o recurso extraordinário é de 1997, aí depois a gente passa para a primeira referência que você fez da ação direta de inconstitucionalidade, que é de 2007. Então, não tem uma sequenciazinha para a gente poder ver o que tem acontecido no ordenamento quanto ao trato desse tema. Então, fica uma sugestão para, né, se você e o professor Sérgio acharem pertinente, tá? Talvez reorganizar aí os locais, né, de citação dessas decisões. Tá? E esse é o primeiro ponto. O segundo é o seguinte: você cita, né, como a última decisão sobre o tema um agravo de instrumento. Um agravo de instrumento. É a última citação que você faz no seu trabalho. E no texto que você escreveu explicando sobre esse agravo de instrumento, você fala que ali, naquela decisão, foi reconhecida a capacidade, né, dos animais para ali a propositura de demandas. E eu quero saber de você, Edgar, o seguinte: quando essa decisão falou de capacidade, será que realmente os animais, basta que eles tenham capacidade, a capacidade civil, ou a gente teria de falar também em uma legitimidade processual? Tá? Ou então seria o caso de falarmos, por exemplo, uma pessoa, tá, de 10 anos de idade, ela tem capacidade para estar no processo? Para ser parte de um processo? Não, né? Ela é absolutamente incapaz para estar no processo. Mas isso não quer dizer que ela seja impedida de propor uma demanda. Ela pode ser a titular do direito, ela pode ter a legitimidade. Contudo, para ela estar no processo, ela precisa de quê? De um representante. Então, eu queria só que você, puxando aí os seus conhecimentos de processo civil, né, que você pudesse me dizer um pouco, né, sobre a sua compreensão exata, assim, o que realmente a gente deve considerar para que os animais possam titularizar demandas. Esse outro ponto interessante que você trouxe, que também demonstra essa questão de como que o direito
está mudando. Então, a questão ainda, pelo menos o futuro disso é nebuloso. Mas, atualmente, é certo que não. No cenário atual, eles não têm nenhum dos dois, né? Nem a legitimidade, eles nem podem ser partes também. E, igual eu falei, no direito civil, eles são, no início da apresentação do meu trabalho aqui, eu citei que eles são considerados bens semoventes. Então, o direito equivale, pelo menos nesse ponto, equivale um cachorro, um gato, a uma mesa, uma escrivaninha, um carro. Nesse ponto, é pacífico. Mas, aí que está, essa classificação estaria correta? Ela está adequada? Aí que não. Esse que é o ponto que eu quis colocar e como que isso está sendo questionado. Ainda não temos um destino certo, né? Igual você falou, será que eles vão ter legitimidade? Difícil dizer com certeza absoluta qual que é o futuro disso. Fácil dizer que no momento não, mas que isso está sendo questionado. Que muitos juízes, eu citei esse caso aí, mas eu vi em passão outros casos também que o juiz se recusou a considerar a destruição de um animal de estimação da pessoa como se fosse a destruição de um bem qualquer, como um fogão, né, uma mesa. Então, a minha resposta é essa, que é difícil ainda dizer exatamente qual vai ser o futuro disso, mas que está sendo questionado. Isso é certo. Certo. Porque eu estou colocando isso porque a gente não... É difícil a gente poder pensar, né, como é o caso do agravo, né? É um animal ter condições de propor uma demanda, tá, sem trabalharmos o lado processual, né? Então, talvez seja interessante, nesse último ponto do seu trabalho, colocar, tá, algo do CPC e fazer algum questionamentozinho sobre isso. E deixo aqui como sugestão os artigos 17, 70 e 71 do CPC. Tá? Eu acho que talvez dê para você escrever algo interessante sobre isso. Não vou dizer necessariamente nesse trabalho, mas para um desenvolvimento dele aí mais à frente, tá bom? Certo. Certo? Ok, Ô, Sérgio, muito obrigado. estou satisfeito. Obrigado, professor Vinícius. Obrigado, Edgardo. Obrigado. Esse tema problema, gente, importante uma informação. Esse tema problema do Edgardo, ele está sendo trabalhado no nosso mestrado por 2 mestrandos, uma questão mesmo que vai desaguar em 2 dissertações. Então, é um trabalho que desenvolve um grau de complexidade que o Edgardo chegou a perceber isso na pesquisa, na redação do trabalho que ele fez. Então, é um trabalho que envolve vários desdobramentos. Então, as sugestões aqui dos professores da banca, Edgardo, são também no sentido de você continuar pesquisando esse tema e, quem sabe, até vir aqui no nosso mestrado, né, e com mais tempo, ter condição de abordar esses outros desdobramentos que são claros, né, para fins de cercar todas as situações que geram mesmo o problema. Eu estou justamente com essa ideia. Vai ser uma felicidade recebê-lo aqui no mestrado, na sequência agora da conclusão do seu curso. Tá? Já fica aqui o convite já. Eu te peço, Edgardo, para você aguardar, então, né, e acompanhar a apresentação e defesa da Iana, e aí, na sequência, a gente passa a avaliação dos 2 trabalhos. Tá? Eu te peço para você acompanhar aí, ter o carinho aí, do mesmo carinho que a Iana teve aqui, de acompanhar a sua apresentação, aprender um pouquinho com você, Edgardo. Agora vamos ver aí a temática da Iana. Iana, mais uma vez te agradeço pelo fato de você ter me escolhido como orientador, o carinho que você sempre teve comigo. Eu não sei se você vai chegar a falar sobre isso, mas a escolha do seu tema problema foi numa época que, né, a gente fala hoje numa época, né, gente? Depois de tanto tempo aí no telepresencial, numa época que era o presencial, eu lembro disso até hoje. Exatamente. A gente viu uma sala de aula lá, você falando que gostava do direito consumidor, que queria abordar alguma coisa do direito consumidor, eu te dei uma ideia, né, dentro de sala de aula, e você acolheu com muito carinho minha sugestão e desenvolveu durante esse período todo aí as suas pesquisas. Então, te dar os parabéns, né, por sua dedicação, não só aqui, né, ao TCC, mas também
com todos os professores, né, que eu sei o carinho todos eles têm por você. Então, para não me alongar mais, te passo então a palavra por 10 minutos, prorrogar mais 5, caso seja necessário, para você fazer uma exposição do tema problema do seu trabalho. Bom dia a todos, bom dia Zandona, bom dia Paranhos, muito obrigada a todos por comparecer. O meu tema do TCC, o título é Relações de Consumo e suas fragilidades com o avanço tecnológico e o resguardo do direito do consumidor. No meu TCC, eu começo falando sobre o início das relações de consumo no mundo. Ele se deu no começo com o Código de Hammurabi, que foi a primeira tentativa de regulamentação do nosso ordenamento. Lá já previa que quem já exercesse algum tipo de fornecimento de serviço ou de produto já era responsável por ressarcimentos caso o cliente não se sentisse satisfeito com o serviço. Isso era mais para as profissões que precisavam de uma técnica, de uma formação específica, como arquitetos, engenheiros e veterinários. Já que no Brasil, o nosso direito do consumidor deu início com a nossa Constituição de 88, que reconheceu o consumidor de forma coletiva. Porém, somente em 1990 foi consolidada o nosso Código de Defesa do Consumidor, que a premissa é a proteção da parte vulnerável. O consumidor ele é amparado de forma direta ou indireta, e são levados vários pontos em consideração. São levados a questão da dignidade, a transparência e a qualidade de vida do consumidor. O nosso Código de Defesa do Direito do Consumidor, ele possui diversos princípios que são muito importantes para a aplicação efetiva no nosso ordenamento nos casos concretos. São os princípios da vulnerabilidade, a intervenção estatal, a da boa-fé, do equilíbrio e a informação. Hoje, o nosso consumo, com a atualidade, ainda mais com a pandemia, o nosso consumo mudou também. A gente, hoje em dia, tem mais costume de fazer compras online, porque com a pandemia o isolamento social foi necessário. Hoje em dia nós estamos voltando, né, mais à normalidade, mas o isolamento fez com que a forma de consumir dos indivíduos mudasse. Então, hoje o consumidor passa a ter um entendimento de compras online, que ele ainda continua sendo frágil, porque com esse aumento de demanda, teve atraso nas entregas, tem problemas com transportes, e tudo isso ele é equiparado pelo nosso direito, pelo Código de Defesa do Consumidor. Lá no nosso código também, a gente entende que o consumidor ele é amparado da forma mais ampla, que é considerado o consumidor bystander. Isso significa que o consumidor, ele não é mesmo não sendo diretamente, não tenha diretamente contratado o serviço do fornecedor, mas se ele foi diretamente atingido por alguma consequência, ele é equiparado da mesma forma de quem pediu diretamente o serviço. Vou dar um exemplo de um avião. Se o avião cair, você que está no avião, você diretamente comprou a bilhete aéreo, você passa a ser equiparado pelo dano causado, e quem teve a casa atingida também passa a ser um consumidor equiparado. Ele também se iguala ao consumidor que efetivamente comprou o bilhete aéreo. Então, isso traz uma igualdade, mesmo o indivíduo não tendo sido diretamente contratado do serviço. Outro caso da fragilidade do nosso consumo é a prática da obsolescência programada. A obsolescência programada trata-se de uma forma proposital das grandes indústrias de reduzir a vida útil dos produtos. Isso
Com essa obsolescência programada, ela traz um endividamento para o consumidor, ela traz um consumo em massa e o consumidor se torna refém das grandes marcas. Então, a gente pode citar um exemplo clássico, que é a Apple. A gente compra um produto e com os avanços do sistema, do iOS, o celular começa a travar e, com isso, a gente faz o quê? Faz com que o consumidor compre novamente um outro celular. Então, faz com que esse consumo gere um endividamento, e esse endividamento foi percebido pelo Estado. O Estado precisou intervir para que o consumidor pudesse voltar para o mercado, fazendo com que ele tivesse uma forma de como que eu posso dizer? Uma forma de voltar ao mercado. A justiça hoje, ela fez só um minutinho. Ela fez proteção, é isso que você quer falar? Isso, uma forma de proteger e voltar ao mercado. Hoje, com a Defensoria Pública, ela criou instituições para fazer grandes acordos, para voltar com o consumidor para o mercado, para voltar a economia girar do jeito que era antigamente, antes da pandemia. Então, isso tudo foi trazido no meu trabalho, de forma com que o consumidor continua frágil. Até que ponto esse avanço da tecnologia é bom para a gente? A gente entende que o avanço é necessário. Hoje em dia, ainda mais a pandemia, tudo agora ficou online, a gente precisa dessas técnicas novas, mas até que ponto isso deixa a gente frágil? Então, assim, o Código de Defesa do Consumidor, no artigo 12, ele entende que precisa ter essa evolução, mas que tem uma harmonia entre fornecedor e consumidor. Então, no artigo 12, no parágrafo 2º, ele fala exatamente isso. Pode ter uma evolução, mas até que ponto isso é benéfico para o consumidor e para o fornecedor? Isso não abusa ou viola os direitos do consumidor de boa-fé e de consumo. Citei também no meu trabalho o Bauman, que é um filósofo polonês, que ele explica exatamente a fragilidade das nossas relações hoje em dia. Ele entende que nada mais é concreto. Então, a gente trazendo isso para o direito do consumidor, a gente entende que nada mais foi feito para durar. Exatamente pela prática da obsolescência. A gente entende que as coisas hoje têm um prazo de vida útil para acontecer, para funcionar, fazendo com que a gente consuma mais e que as relações, por mais que a gente tenha mais uma liberdade de escolha, a gente continua sendo refém das grandes marcas. Iana, cortou o som, Iana. Desculpa. Voltou? Voltou. Até que ponto foi do Bauman? Anos atrás. O Bauman. Oi? O Bauman. Isso. Aí o Bauman, ele entende que hoje em dia tudo é descartável, tudo é substituível. E, de fato, hoje o consumidor tem um leque nas mãos para poder fazer compras, né? Então, a gente tem vários tipos de escolha, e aí ele entende que, nisso tudo, o consumidor continua frágil, porque ele tem essa necessidade de compra, ele passa por essa prática que é oculta das grandes indústrias, e nós, consumidores, continuamos frágeis e reféns desse abuso que acontece nas grandes marcas. É isso. Ok, Ana. Obrigado pela apresentação, pela qualidade da sua pesquisa. Eu, então, já passo a palavra às professoras mestrandas, ressaltando aqui o meu agradecimento pessoal à professora Renata e à professora Sálvia pelo carinho que elas tiveram na leitura do seu trabalho, Ana. Aí, da mesma forma, a mesma observação que eu fiz ao Edgardo, eu te faço, para você digitar aí as observações delas, ou até anotar, né, à mão aí, porque isso vai refletir o carinho que você vai ter, né, com o tempo que elas gastaram para ler o trabalho e aí trazer eventuais contribuições aqui nessa banca.
Eu, seguindo a ordem alfabética, eu passo a palavra em primeiro lugar para a professora Renata. Obrigado, professora Renata. Bom dia. Bom dia. Parabéns, Iana, pela sua apresentação. Obrigada, professor Zandona, pelo convite. Cumprimento também aos demais examinadores, ao Edgardo também, parabéns pela apresentação. Bom, Iana, eu vi alguns errinhos mesmo gramaticais no seu trabalho. Aí eu fiz umas... Meu áudio está saindo direitinho, gente? Sim. Aí eu fiz algumas considerações, por exemplo, na sua introdução, na página 8, aqui no 2, 3, 4, no 5º parágrafo, a sensação de saciedade que a compra traz ao indivíduo ao adquirir produto novo, gerando consumismo exacerbado, o indivíduo passar a ser engolido. Aqui o indivíduo passa a ser engolido. Aí embaixo aqui, porque existem outra versão ou design, porque existe outra versão. Depois, isso aqui também, as observações eu posso te encaminhar, se você quiser. Que eu já coloquei no seu texto. Aí. Tá, então, joia. assim, eu não vou ficar me delongando com isso, não. Eu te encaminho só errinhos bobos. Tá? Obrigada. Coisa fácil de corrigir. Eu senti uma necessidade de ampliar um pouquinho mais a parte dos princípios. Eu achei que ficou um pouquinho raso. Eu acho que você podia depois escrever mais um pouco sobre isso, dar uma ampliada. E eu queria que você aclarasse um pouco mais os princípios do direito do consumidor e qual o vínculo desses princípios com o seu tema-problema. Os princípios do direito do consumidor, eles são necessários para poder aplicar de forma efetiva as normas nos casos concretos. Por exemplo, a intervenção estatal. A ideia, até citei o professor Daniel Firmato, com endividamento, essa prática do Estado de intervir, eles viram a necessidade da intervenção da economia, na economia. O consumidor hoje ele está endividado com a perda de empregos, com a pandemia. Então, a necessidade de trazer esses princípios, que é de boa-fé, ele entende que, por exemplo, para ele poder fazer esses acordos com a justiça, ele tem que ter sido um consumidor de boa-fé. Ou seja, já é um princípio bastante presente nas relações de consumo, tanto do fornecedor quanto do consumidor. Ele entende que somente os consumidores de boa-fé que realmente não conseguiram pagar suas dívidas podem efetivamente fazer os acordos com os órgãos, como a Defensoria Pública. Então, já é uma aplicação efetiva de um dos nossos princípios do direito do consumidor. Eu te perguntei também qual a relação com o seu tema-problema. Desculpa, não entendi. Eu te questionei também qual a relação qual o vínculo, né? A relação desses princípios com o seu tema-problema. Então, o meu tema-problema é a fragilidade do consumidor. Então, os princípios que norteiam o nosso Código de Defesa do Consumidor, ele também ele traz também a fragilidade, quando ele fala do equilíbrio. Então, ali já percebe uma desarmonia entre as relações. Percebe que sempre vai ter uma relação que vai ser mais presente, vai ter um peso maior. Então, já é a aplicação de um dos nossos princípios e também atende o meu tema-problema, que é a fragilidade do consumidor. Até que ponto esse avanço tecnológico deixa de ser bom para a gente, sabendo que é necessário esses avanços para poder, né, surtir efeito na sociedade. Foi respondido? Sim, ótimo, viu? Estou satisfeita, Desculpa obrigada. o nervosismo. Não, acontece. Fica tranquila, tudo ótimo. Parabéns, viu? Perfeito. Obrigado, professora Renata. Obrigado, Iana. Eu passo, então, a palavra à professora Sálvia.
Bom dia a todos, os professores, a nossa querida Iana. Iana, eu sou da moda antiga, eu imprimi todo o seu trabalho para ler. Eu também estou, eu aqui, ó. E assim, eu achei o seu tema um tema muito interessante. E assim, essas correções em relação à referência bibliográfica, correções gramaticais, se o professor me permitir, eu posso conversar com você depois, mandar por e-mail, que eu acho que a gente pode produzir e melhorar assim bem algumas estruturazinhas aqui, algumas falhas. Aí, se você quiser, você pode me fazer contato. À vontade, obrigada, eu vou querer. Agora, em relação ao seu tema, eu acho que você fez uma transdisciplinariedade, né? Ela é uma aluna boa para estar no mestrado, para estudar lá com o professor Frederico Gabrich. Quando você utilizou o texto aí do Bauman, você abriu muito a discussão, assim, e eu acho que você poderia até ter aproveitado mais essa questão aqui, dessa questão psicológica que ele traz no texto dele, né? Do consumidor ser tanto quanto desarrazoado no consumo e precisar que o ordenamento jurídico venha apoiar, né? Aí, eu senti aqui no seu texto que talvez você tenha que também trazer aqui para a gente, porque a gente entende que, no final aqui, porque você traz lá desde os primórdios essa proteção do direito do consumidor. E chegando ao final, a gente ainda fica no suspense. Será que o consumidor ele está assim, plenamente protegido? O Estado não teria uma outra forma de proteger esse consumidor através de uma criação de consciência? Eu não sei se com base nas questões educacionais. O que você acha? É só uma coisa que você poderia incrementar, porque senão a gente lê o seu texto e fica assim, no final a gente fica assim, chega a ficar triste por perceber que a gente ainda pode estar desprotegido como consumidor e o Estado já ofereceu essa questão legal que nos parece insuficiente. Eu queria saber de você se você chegou a pensar uma outra forma desse consumidor estar mais atento aí. Sim, no nosso Código de Defesa do Consumidor não prevê expressamente a prática da obsolescência. Então, é um ponto que precisa ser trabalhado pelo nosso Poder Judiciário. Então, assim, a intervenção do Estado é necessária, porque é um problema de interesse coletivo. Então, falta mais efetividade do Estado de fiscalizar as grandes empresas, entender o lado do consumidor. Então, realmente falta essa expansão do nosso ordenamento jurídico para poder proteger ainda mais o consumidor em relação a isso. Entendi. E só uma última perguntinha que talvez você possa refletir e colocar isso no futuro em outras pesquisas. Você não acha que o Estado poderia também atuar na questão da educação, não ensinar as crianças desde lá da escola, pequenininhos, sobre a questão com a relação de consumo? Até desde a educação financeira. Psicológicos aqui que Bauman fala, do consumidor ser assim, desarrazoado com as compras, com o consumo. Sim, desde a educação financeira, mesmo que seja no ensino fundamental, ensinar as nossas crianças a ter um consumo consciente, entender o valor do dinheiro e não deixar mais, a gente não ser refém mais das grandes empresas. Né? Então, isso é realmente necessário que tenha essa educação desde do período escolar para ter um consumidor consciente e, assim, as grandes indústrias também entendam a necessidade e que não viole mais os nossos direitos. Então, isso vai desde da época escolar, que já que ali já cresce um ser humano, um consumidor mais consciente. Isso ótimo aí. Eu acho que talvez você poderia dar essa esperança final aí no seu texto para o leitor que pegar e acreditar em alguma coisa boa no final. Mas sua ideia é muito boa, gostei muito dessa conexão que você fez, você está de parabéns, continue seus estudos, e se precisar de mim, estou às ordens. Um grande abraço. Muito obrigada. Mais uma vez, eu agradeço a professora Renata e a professora Sálvia o carinho que ambas tiveram com a leitura do trabalho. E eu também sou um examinador raiz, viu, gente? Para muito trabalho, eu imprimo também. Eu entendo que fica mais fácil pela leitura. Então, assim,
Isso ajuda realmente, né? Porque às vezes você olhando na tela, a leitura na tela faz com que a gente perca alguma coisa. Então, eu sempre gosto, né, nos trabalhos, os principais trabalhos, realmente de matar um pouco a natureza, né, gente? Porque nós temos que informatizar exatamente para preservar ao máximo a nossa natureza. Mas é isso aí. Iana, eu passo então agora a palavra ao professor Vinícius Paranhos, mais uma vez agradecendo o Vinícius Paranhos também pelo fato de ter feito a leitura do seu trabalho, Iana. E o mesmo carinho que você teve com a professora Renata e a professora Salve, eu peço que tenha o professor Vinícius anotando os eventuais considerações que ele faz. Tá? Professor Vinícius. Iana, Ei, parabéns pelo seu trabalho, viu? muito obrigada, Paranhos. Mas antes de fazer aqui algumas observações, cumprimento as professoras Renata e Salve. Tá? Então é um prazer compartilhar aqui este momento com vocês. Iana, veja só, quero aproveitar esse início aqui para falar algo, né, que nas nossas bancas, né, Sérgio, a gente sempre deixa isso evidente, que este momento de avaliação, a gente, lógico, tem o foco, né, no trabalho, na pesquisa que você fez, na defesa que aqui está, mas também a gente leva em consideração toda a sua passagem pela instituição, né? Então, você é sempre muito carinhosa, né? Sempre muito respeitosa com os professores ali, muito solícita. Então, eu acho que esse lado seu, assim, de carinho conosco tem de ser aqui registrado e continue assim, tá? Essa pessoa de, né, fácil trato, né, Sérgio, que a gente gosta de falar assim, né? Isso é muito bom, tá? Isso vale, assim, para você e eu deixo aqui como dica para todos os seus colegas também. Iana, veja só, um tema também super interessante, né? Parabéns pela redação do texto. Tá? E, Iana, o que eu senti falta no seu trabalho foi sobre você fazer ali uma abordagem quanto aos projetos de lei que existem sobre esse problema, né? Então, existem alguns projetos de lei em trâmite lá no Congresso e eu acho que seria interessante se você pudesse abordar. E o que eu quero, e a minha pergunta tem a ver justamente com isso, né? Porque você cita a proteção que a jurisprudência, né, vem dando a isso, mas eu acho que a gente não pode deixar para a jurisprudência resolver essa lacuna. Tá? Então, a gente tem de trabalhar também ali a questão legislativa. E olhando e pesquisando alguns projetos de lei, me chamou a atenção pela simplicidade dele. Tá? Esse projeto de lei, tá, é o PL 7875, tá? PL 7875 de 2017. E esse projeto ele tem ali uma intenção de acrescentar um inciso ao artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor. Tá? E o que ele quer acrescentar ao CDC, tá, é o seguinte, olha só. Então, vai entrar ali no artigo 39 como práticas vedadas aos fornecedores. Tá? E aí a redação sugerida que seria vedado ao fornecedor programar ou executar de qualquer forma a redução artificial da durabilidade de produtos colocados no mercado de consumo ou do ciclo de vida de seus componentes, com o objetivo de torná-los obsoletos antes do prazo estimado de vida útil. Então, vou ler mais uma vez. Programar ou executar de qualquer forma a redução artificial da durabilidade de produtos colocados no mercado de consumo ou do ciclo de vida de seus componentes,
com o objetivo de torná-los obsoletos antes do prazo estimado de vida útil. Aí eu pergunto a você, você acha que isso já resolveria o problema, né, da falta de proteção? Então, como eu falei, a prática da obsolescência não está assegurada no nosso Código de Defesa do Consumidor. Com esse projeto de lei, eu entendo que o consumidor estaria resguardado, ele poderia, sim, ter os seus direitos assegurados com essa prática proposital das indústrias, ele percebendo que foi atingido por uma prática oculta, que ele não consegue perceber comprando, ele só consegue perceber durante o uso, ele tem uma expectativa de uso, ele percebe que a durabilidade dele foi menor. Então, eu entendo que com esse artigo, com essa escrita, com essa redação, eu entendo que o consumidor estaria resguardado pelo nosso Código de Defesa do Consumidor. Eu acho, sim, que teria que ter mais abordagem do nosso ordenamento jurídico, do STJ, que entende que a prática, ele reconhece a prática da obsolescência, mas não tem nada efetivamente que assegure os direitos do consumidor. Então, eu acho que com esse projeto de lei, com a redação desse artigo, eu acho que ele estaria, sim, assegurado com os seus direitos. Ótimo. E aí, assim, só também colocando uma questão aqui que já foi, inclusive, falada, se eu não me engano, foi pela professora Renata, da necessidade, né, de uma política pública de educação, não é isso? Foi a professora Renata, não foi que colocou essa questão aqui? Foi a Sálvia. Professora Sálvia, desculpa. Isso. Professora Sálvia, né, que colocou isso aqui para... assim, eu concordo plenamente com a professora, né, porque não basta legislação, não basta jurisprudência, sem políticas públicas, né, que possam nos levar a uma educação para o consumo. E eu acho que a base está aí. Tá? Então, fica só essa sugestão quanto talvez você acrescentar algo no trabalho em relação aos projetos de lei. Mas, no mais, tá? Mais uma vez, parabéns, estou satisfeito, professor Sérgio. Obrigado, professor Vinícius. Obrigado, Iana. O alerta do professor Vinícius ele é importantíssimo. Até agora, há poucos minutos atrás, eu estava dando aula, participando de um debate com os mestrandos e mencionando a importância de não desconsiderarmos nas nossas pesquisas os projetos de lei, projeto de emenda constitucional, porque é um risco, né? O pesquisador, o estudante deixar de fazer esse tipo de pesquisa, dessa fonte, deixar de lado essa fonte de pesquisa, porque isso vulnera demais. Nós tivemos um caso agora recente no mestrado, uma mestranda que fez o trabalho todo em cima da Lei 8666, a Lei de Licitações, e veio agora a nova Lei de Licitações. Então, pegou ela exatamente no momento que ela estava prestes a fazer a defesa da qualificação dela. Então, ela teve que se desdobrar para ajustar o trabalho, a nova lei. Então, esse alerta do professor Vinícius é sempre importante, importantíssimo, tá, Iana? Aí eu te sugiro agregar essa informação também no seu trabalho, ainda que seja uma nota de rodapé, para manter a atualidade das suas pesquisas. Eu não tenho considerações a te fazer, Iana, nem ao Edgardo. As considerações que eu tinha, eu fiz na fase de orientação. Eu entendo, tal qual o meu dileto e eterno orientador, professor Ronaldo Bretas, que a perfeição tem que ser buscada a todo momento, mas ela é inatingível. Eu costumo dizer até que eu não volto a ler a minha dissertação nem a minha tese, porque toda vez que eu vou ler, me dá uma depressão, né, diante daquilo que eu poderia ter evoluído, né, na época, e hoje eu vejo isso. Então, eu digo a vocês dois que a perfeição não é desse mundo, mas eu senti a todo momento da orientação que vocês buscaram isso, foram e são alunos dedicados, são alunos que tiveram a coragem de aceitar o meu convite para estar aqui hoje apresentando esse trabalho, os trabalhos de vocês. Vocês não eram obrigados a isso, como bem mencionou o professor Igor,
vocês vão sentir, se hoje, né, ou até hoje não sentiram o benefício, em futuro próximo vão sentir o benefício de estarem aqui hoje, de fazerem essa opção, que é uma opção diferente da maioria dos seus colegas, né? Vocês tiveram a coragem de estar aqui hoje e apresentaram e defenderam o trabalho de vocês de forma muito cordial com os professores que tiveram o carinho de fazer a leitura do trabalho de vocês. Eu não tenho considerações a fazer a vocês, a não ser pedir a vocês que acolham as sugestões dos colegas que aqui estiveram, arguindo vocês. E como eu, professor Vinícius, nós não temos segredo em banca, a gente costuma, desde a época do presencial, né, presencial mesmo, a gente já tinha o costume de não sair da sala para atribuir critério, e eu antecipo aos professores examinadores que os critérios possíveis são aprovação, reprovação ou condicionar a nova banca. Eu vou inverter a ordem, né? Normalmente, em regra, a gente colhe as avaliações dos professores na ordem das arguições, mas hoje eu vou inverter. Então, eu vou pedir a permissão ao professor Vinícius para inverter a ordem e primeiro colher a avaliação do professor Vinícius em relação ao trabalho do Edgardo e da Iana, em primeiro lugar, até pelo fato do professor Vinícius ser professor da casa e conhecer melhor a sistemática de avaliação. Professor Vinícius, por gentileza, quais são os critérios estabelecidos para as duas avaliações? Bom, professor Sérgio, a gente sempre muito claro, né, em relação a essas avaliações, então, o Iana e Igor, né, a gente sempre faz essa análise, né, do trabalho escrito, traz o trabalho, né, para essa banca, para que, como o professor Sérgio bem disse, para que ele seja aperfeiçoado. As críticas que são feitas são sempre no intuito de, né, melhorar, né, o trabalho. Não existe nada que seja perfeito. Sempre tem algo ali que possa ser melhorado. Então, é nesse sentido, né, que a gente pede que as sugestões, as críticas aqui sejam recebidas e que isso faça com que vocês possam, né, desenvolver ainda mais o amor, vamos chamar assim, pela pesquisa e desenvolver, tá, os estudos num mestrado, num doutorado e seguir em diante. Tá? Então, eu estou satisfeito, tá, tanto com a parte escrita quanto com a defesa, com as defesas que foram aqui apresentadas e, tá, eu, naquilo que a mim diz respeito, tá, estão aprovados. Então, a primeira manifestação, então, do professor Vinícius Paranhos pela aprovação do Edgardo e pela aprovação da Iana. Passo, então, na ordem agora alfabética, volto à ordem alfabética, em primeiro lugar, a professora Fernanda Lage, em relação ao trabalho do Edgardo. Qual que é o critério? Bom. Oi? Também, da mesma forma como o professor Vinícius colocou, tanto pela parte da apresentação quanto pela parte escrita, eu também voto por aprovado. Ok. Obrigado, professora Fernanda. Professor Igor Saraiva, em relação ao trabalho do Edgardo. Professor Edgardo, feliz em ter lido seu trabalho, obrigado pela oportunidade. Tá? De antemão, aí já me coloco à disposição nessas alterações, essas sugestões, né, que a gente comentou aqui. Caso você tenha interesse, eu te envio elas, a gente pode conversar, WhatsApp, e-mail, estou à disposição. Professor, da minha parte, aprovado aí, sucesso aí na carreira aí do Edgardo. Ok. Obrigado, professor Igor Saraiva. Professora Renata Castro, em relação ao trabalho da Iana. Eu faço as mesmas considerações do professor Vinícius, aprovada. Desejo sucesso daqui em diante na sua carreira. Obrigado, professora Renata. E professora Salve Almeida, em relação ao trabalho da Iana. Não, o microfone, professora Salve.
Então, em relação ao trabalho da Iana, a questão escrita e a apresentação, eu também considero a aluna aprovada. Obrigado, professora Sálvia. Eu acompanho a avaliação dos queridos colegas das duas bancas e também manifesto pela aprovação, tanto do Edgardo quanto da Iana. Mais uma vez, cumprimentando a ambos e, em nome, né, do nosso diretor-geral da Faculdade de Ciências Humanas, Sociais e da Saúde, eu declaro aqui aprovado, né, tanto o aluno Edgardo quanto a aluna Iana. E já fica aqui o convite para ambos, no futuro próximo, nos reencontrarmos, né, aqui no mestrado, tal qual a gente tem o carinho hoje aqui do nosso ex-aluno da graduação, né, o Igor, está aqui hoje fazendo mestrado conosco no nosso PPGD. Eu espero, no futuro breve, reencontrar com ambos, Edgardo e Ana, aqui no nosso mestrado, ok? Quem sabe, né, no futuro próximo, vocês aqui participando também de banca, né, dos futuros colegas que aí virão com as suas sugestões, e todos os estudos que vocês sempre demonstraram aí o carinho com a instituição e com todos os professores. Eu franqueio a palavra a ambos, né, em primeiro lugar ao Edgar, depois a Iana. Agradecer aí as considerações. E, sim, esse meu plano, né? Continuar aí, fazer o mestrado nessa mesma linha que eu já fiz o TCC. E sugeriram aí que a questão de enviar por WhatsApp as sugestões tal de correção, então eu tenho interesse, sim. Iana? Eu estou emocionada. Agradeço a todos pela avaliação. A minha graduação foi bem difícil, tem até a história com o Paranhos, né? Você lembra, Paranhos, que eu esbarrei na sua mesa, eu derrubei a taça que você tinha ganhado como professora homenageada. Eu saí da sala chorando de vergonha. E foi uma época muito difícil da minha vida, que o Zandana também acompanha, que foi exatamente que surgiu o tema do meu TCC. Eu passei por muitas dificuldades, tanto financeiras e familiares. Então, para mim, essa aprovação foi assim, um ciclo que eu encerrei com vitória. Eu agradeço muito. Eu tenho certeza disso, tanto o Edgardo quanto a Iana, que os sacrifícios seus só engrandecem ainda mais a vitória de vocês. Tá? E vocês, de fato, fizeram a defesa do trabalho. Vocês não só apresentaram, mas fizeram a defesa do trabalho. É aquilo que eu sempre chamo a atenção. Porque isso aqui é uma banca que vocês estão sujeitos a aprovação ou reprovação. Então, e para isso, vocês têm que defender o trabalho de vocês. E vocês, de fato, fizeram a apresentação e defesa do trabalho de vocês. Então, meus parabéns a ambos. E, mais uma vez, eu agradeço aqui a presença dos queridos colegas, amigos e a todos os presentes aqui. Daqui a pouco eu vou subir esse arquivo lá para o PPGD FUMEC no nosso canal oficial do YouTube, e aí vocês vão ter oportunidade, né, de assistir novamente as considerações dos colegas, e fica aqui, né, a sugestão, já que nós estamos lá, montei o grupo lá para essas bancas, vocês peguem o contato dos professores mestrandos e entrem em contato com eles para pegar, né, essas anotações e, quem sabe, até publicar em coautoria esses trabalhos com esses professores mestrandos que aqui estão contribuindo com o trabalho de vocês, que é algo que é importante também, né, que é a pesquisa e o resultado dela efetivo através de publicação, das publicações. Ok? Obrigado a todos. Com isso eu encerro a gravação, também encerrando essa banca pública de defesa aqui do TCC do Edgardo e da Iana. Um abraço, pessoal. Obrigada, professor. Um abraço. Obrigada. Obrigada.